Nossa oração para que vocês estejam bem. Vamos iniciar a aula 5 do nosso curso Doutrinas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, agradecemos pela tua providência, pelo teu cuidado e pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de poder estudar, compreender e ter a expressão de adoração do teu nome através da tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela Bíblia, te agradecemos pela revelação tão maravilhosa que o Senhor nos forneceu. E através dela que nós queremos também ser edificados para a honra e glória do teu nome. É a nossa oração, Senhor, que o fazemos. No nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a doutrina da revelação. Pudemos perceber que existe uma revelação natural, que a natureza própria promove de Deus, mas ela por si só não consegue preencher as necessidades da criação do ser humano que em pecado necessita da redenção. Então, quando nós falamos da revelação, citamos também, quando falamos dos prós e contras das doutrinas, daquele corpo doutrinário sistematizado, que nós precisamos juntar as doutrinas para que elas possam ter uma formação saudável e de que você também possa ter a expressão da plenitude daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e está fazendo. A doutrina da revelação, então, ela é progressiva, porque Deus usou as teofanias, as manifestações de Deus no Antigo Testamento, e depois também os profetas falando através do poder de Deus, falando através da vontade de Deus, revelando assim os caminhos, os desígnios de Deus para o povo de Israel. Os profetas, na maioria, começavam seus discursos dizendo: assim diz o Senhor, e na autoridade do Espírito Santo revelavam então a profecia que Deus havia dado ao povo de Israel. Então a revelação é um fato importante para nós, a doutrina da revelação, porque ela progressivamente vai demonstrando a grandeza de Deus, o poder de Deus, mas mais do que isso, se nós olharmos para o texto de Hebreus, capítulo 1, do verso 1 e 2, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, verso 4, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Nós temos aqui, irmãos, um texto belíssimo da palavra de Deus, da maravilhosa palavra do Senhor, que nos convida a ver essa estrutura que está revelado nesse texto de Hebreus. Outrora, pelos profetas, Deus falou. Agora, pelo Filho, Deus está falando conosco. Então, aos pais, Deus falou. Agora, a nós, Deus fala conosco. Antes, diversas vezes e de vários modos. Agora, nesses últimos dias. Então, nós temos esta estrutura que, inclusive, o próprio Calvino usa no comentário de Hebreus, essa estrutura, para dizer para nós como que a revelação é progressiva e ela vai se complementando na revelação que Deus deseja fazer. E nós vimos domingo passado
que uma das expressões mais completas da revelação de Deus é a sua própria palavra, a Bíblia, né? Nós falamos bastante sobre isso na aula anterior. Mas a própria palavra de Deus vai se consumar, vai revelar um apogeu dessa revelação. E essa revelação, na sua apoteose, na sua grandeza, acontece através da pessoa de Jesus Cristo. Do Cristo entre nós, do Cristo totalmente humano e totalmente divino. Essa revelação de Jesus, então aí nós já estamos entrando também em outra doutrina, doutrina sobre Cristo, ou doutrina sobre a cristologia, que vai nos ensinar que a consumação da revelação de Deus acontece para nós em Jesus Cristo. E por quê? Por que Jesus Cristo é tão importante? Nós podemos responder que ele é importante porque é ele que vai fazer a obra da redenção, é ele que faz a expiação, é ele que nos leva à intermediação com Deus, é ele que perdoa os nossos pecados através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário, e é ele, portanto, que é o meio de salvação para nós. Tudo isso que nós falamos é fundamental e é importantíssimo, eu diria que é o âmago da nossa fé. Nós somos cristãos porque Jesus Cristo um dia perdoou os nossos pecados e nós agora temos o privilégio de saber que em Cristo somos uma nova criatura, em Cristo os nossos pecados foram perdoados, em Cristo nós temos paz com Deus, em Cristo nós temos grandes realidades prodigiosas, maravilhosas, que as palavras humanas possivelmente não conseguirão externar tudo aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Mas há um ponto também extremamente importante para nós sobre a pessoa de Jesus Cristo, porque se fala muito de Jesus, e você já deve ter ouvido outras religiões, inclusive, que falam de Jesus. Os muçulmanos, inclusive, têm muitas citações no Corão, no livro sagrado deles, sobre Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é um grande profeta, que é um profeta especial de Deus, é o único profeta do Corão que cura, é o profeta que realiza prodígios, é o profeta que nasceu sem ter início do seu nascimento. É muito interessante o que o Corão fala sobre Jesus Cristo. E assim outros grupos religiosos vão também falar de Jesus Cristo, grupos que saíram também de uma influência cristã, como o Espiritismo, como as seitas que nós temos que vão falar sobre Jesus Cristo. Mas o ponto fundamental da revelação de Jesus Cristo para nós é que ele é Deus. Isso é fundamental, isso é importante, meu amado irmão, porque nós temos que ter uma visão clara e profunda de que Jesus Cristo é Deus. Qualquer expressão que diminua, que atenue, que retire a divindade de Jesus Cristo, não está relacionada com aquilo que a revelação de Deus quer fazer. Por isso, quando nós fazemos uma classe de novos membros, ou antigamente mais chamada de classe de catecúmenos, tinha como objetivo, eu pelo menos sempre faço essa pergunta para quem termina o curso, mostra para mim na Bíblia que Jesus Cristo é Deus. Por que Jesus Cristo é Deus para você? Às vezes as pessoas saem das salas de aula da igreja sabendo muita coisa, mas às vezes não sabem mostrar nas suas Bíblias que Jesus Cristo é Deus. Nós não vamos falar totalmente sobre isso nessa aula, nós teríamos que fazer um curso específico sobre isso, mas é fundamental que você tenha uma compreensão extremamente importante de como fazer uma evangelização, uma proclamação, um testemunho sobre sua vida cristã, baseada na questão de que Jesus Cristo é Deus. Esse é o ponto divisor das águas, esse é o ponto que separa a nossa visão
religiosa e, portanto, espiritual das outras religiões. Ninguém se apresentou dizendo que era Deus, nem Buda, nem Maomé, nem outros profetas e líderes religiosos que apareceram se declararam Deus, mas Jesus Cristo fez. E é fundamental que nós possamos mostrar na palavra de Deus essa realidade para nós. Então, verificamos que o próprio Jesus afirmou ser Deus. Evidente que ele não faz essa afirmação de um modo linear, né? Olha, gente, eu sou Deus, mas ele faz essa afirmação dentro de um contexto da sua época, dentro do contexto das revelações que o próprio Deus havia feito e dentro de um contexto do cumprimento das profecias em relação ao Messias, ao prometido e à pessoa de Jesus Cristo, então. O Novo Testamento registra muitos detalhes e ocasiões em que o próprio Jesus fala da sua divindade. Jesus disse, eu sou Deus, não, mas ele afirmou isso de vários outros modos. Podemos começar pelo título Filho do Homem, por exemplo, né? Fazendo uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Esse título foi o mais usado por Jesus para se referir a ele próprio, né? Ao contrário do que alguns pensam, esse título não apenas fala sobre a natureza humana de Jesus, mas também da sua divindade, pois esse título foi profetizado, foi dado por Daniel, para se referir àquele que veio nas nuvens e foi-lhe dado todo o domínio, honra e reino. Vamos ler esse texto, se encontra no profeta Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14, que diz assim, na minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória, reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus também fez outras declarações sobre sua realidade, sobre a sua divindade. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 30. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Verso 32. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Verso 33. Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Verso 34, Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, porque vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse, sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Esse é um texto tremendo, maravilhoso da palavra de Deus e que mostra, já dentro do próprio contexto, o fato que Jesus se revela como Deus, declarando que ele e o Pai são um. Essa era uma declaração eloquente, né? Se Jesus não era Deus, então ele era louco, lunático, alguém que não estava bem da sua saúde mental, porque ele faz esta afirmação direta, né? Eu e o Pai somos um. E os judeus que estavam ouvindo entenderam claramente, não houve nenhuma
falta de compreensão da realidade do contexto que eles estavam vivendo. Tanto que eles querem pegar em pedras e dizem, né, nós não queremos apedrejar você pelas boas obras que você fez, mas porque você está blasfemando, você está dizendo que é Deus. Veja que interessante, esse texto é extremamente eloquente, muito importante e que eu creio que nós deveríamos memorizá-lo como uma das referências fundamentais sobre a divindade de Jesus Cristo. Outro texto que eu quero ler com vocês se encontra também no Evangelho de João, capítulo 14, o verso 9. O texto diz assim: Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-me o Pai? Então, novamente, Jesus faz uma afirmação extremamente eloquente, colocando-se na igualdade junto ao Deus Pai, de modo que qualquer judeu que ouvisse aquela declaração entenderia claramente que Jesus estava se colocando na condição de ser Deus. Isso é muito importante para que nós tenhamos essa compreensão também, que os próprios discípulos não estavam entendendo completamente a presença de Jesus na sua total humanidade e na sua total divindade. Outro exemplo que nós podemos colocar, um dia quando os fariseus interrogaram Jesus sobre sua identidade, Jesus lhes respondeu conforme se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Deixa eu localizar. Versículo 58 diz assim: Respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então, verso 59, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Veja que novamente os judeus que quiseram apedrejá-lo porque ele havia se identificado como Deus. E a expressão de Jesus no verso 58, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Primeiro, Jesus está fazendo uma afirmação da sua eternidade, porque ele já estava em toda a revelação antes de Abraão. Jesus é e sempre será. E, portanto, ele já está expressando de que ele já existia, a sua presciência. E nesse sentido, então, é fundamental nós entendermos que Jesus está declarando a sua divindade. E o texto, esse versículo tão curtinho, também está falando da divindade de Jesus pela própria expressão que Jesus usa. Se você olhar na sua Bíblia, no verso 58 que eu li, diz assim: eu sou, está com letra maiúscula, porque é a expressão do nome de Deus, nome que depois os judeus nem começam mais a pronunciar. Jesus está dizendo Yahvé, que em português é mal traduzido por Jeová. Jesus está dizendo, eu sou o que sou, conforme foi conforme o próprio Cristo, o próprio Jesus declarou na sarça ardente, quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, a resposta foi, eu sou o que sou, Êxodo 3, versículo 14. Portanto, quando Jesus utiliza essa expressão, Jesus está afirmando a sua divindade, Por isso que os judeus ficaram revoltados e achando que ele estava blasfemando, porque ele estava se declarando ser o Deus que se manifestou no Antigo Testamento antes de Abraão, para Abraão, e no texto eu sou, na revelação que foi feita para Moisés, quando Moisés pergunta qual é o seu nome, como eu devo apresentá-lo, E então
Deus responde na sarça, eu sou, Iavé, Iavé, eu sou o que sou. Então essa expressão que nós temos de Jesus se apresentando com muita clareza, com muita determinação, que Ele é o próprio Senhor, o nosso Deus. E há uma questão muito importante quando nós olhamos esse eu sou. Várias vezes Jesus vai empregar essa expressão. O próprio Evangelho de João traz 7 grandes declarações que Jesus usa utilizando essa expressão eu sou. João 6,35, verso 48 e 51 também, eu sou o pão da vida. Né? Jesus se declara o alimento espiritual que o ser humano necessita. Eu sou a luz do mundo, João 8,12, e também 9,5, Jesus declara que Ele é essa luz que jamais estará em trevas e ilumina toda a criação e a humanidade. Em João 10, versos 7 e 9, Jesus declara, eu sou a porta. E, portanto, Jesus se declara o acesso, o intermédio entre Deus e os homens, né? A porta, local de entrada. Jesus declara em João 10, verso 11, 14, eu sou o bom pastor, aquele que cuida, que ampara, que protege o seu rebanho. E, finalmente, né, nós temos ainda João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também uma declaração fortíssima, né? Alguém se declarar o caminho, a verdade e a vida. Quem faria uma declaração dessa se não fosse um ser divino, né? Porque um ser humano não teria a condição, a capacidade, a competência de fazê-lo. Eu sou a videira verdadeira, João 15, né? Verso 1 a 5. E nós temos um texto também belíssimo, que eu pulei, mas eu estou voltando na sequência, que é João 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Para a visão cristã, né, na visão cristã de que todo ser humano é pecador e, portanto, tem como consequência o salário do pecado é a morte, a única forma de vencer a morte seria substituindo a minha vida para que eu pudesse estar na condição de retirar o pecado. Mas eu não posso fazer isso, porque eu não tenho como voltar da morte. E o único que se apresenta como aquele com a competência para morrer e voltar da morte é Jesus Cristo. E por isso ele faz essa afirmação maravilhosa, eu sou a ressurreição e a vida. Somente Deus poderia declarar que Ele pode voltar da morte, porque Ele a venceu e Ele tem o poder para então ressuscitar e voltar para nos dar vida e vida para sempre. Esse é o âmago, esse é o centro da fé cristã. Tanto que Paulo vai declarar em Coríntios que se Jesus Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Ele vai dizer, para que a gente vai crer se a gente não... para que a gente vai continuar a ser cristãos se Jesus não ressuscitou? Então é fundamental nós termos essa compreensão de que a própria ressurreição, e portanto a doutrina da salvação, né, onde nós vamos verificar a expiação, a justificação, né, o sacrifício, né, e a ressurreição de Jesus na cruz, vão ser a expressão divina de um Deus que nos ama e paga o preço na cruz do Calvário do nosso pecado, a ponto dele próprio declarar de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida, conforme está em João capítulo 11, versículo 25. Nós temos, além das declarações de Jesus Cristo, e como nós falamos também, as declarações do Antigo Testamento, as profecias que se cumpriram em Jesus Cristo para que ficasse claro que Ele era o Messias, o prometido, aquele que viria.
A própria igreja primitiva entendeu que Jesus é Deus. Apesar da divindade de Cristo ter sido muito atacada, né, por várias heresias, desde os primórdios do princípio da igreja cristã, a igreja primitiva havia o entendimento que Jesus Cristo é Deus. Vamos pegar alguns exemplos, né? A começar pelo próprio livro histórico de Atos. Estevão, quando estava prestes a morrer, ele mesmo declarou a Deus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, né? Conforme está em Atos 7, 59. Naquele momento ele estava vendo os céus abertos e Cristo em pé, à mão direita de Deus, conforme Atos 7, versículo 56. E ao entregar seu espírito a Jesus, ele estava declarando abertamente a divindade de Jesus Cristo. O texto do Evangelho de João, que foi escrito para os judeus de linhagem grega, para que pudessem compreender a realidade de Jesus dentro da concepção e da cosmovisão grega e das influências que os gregos tinham nessa compreensão. João, capítulo 1, começa exatamente na afirmação, né? No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Algumas Bíblias traduzem a palavra, né, que é a palavra logos em grego, como verbo. Eu já expliquei uma vez isso na escola dominical, como a palavra é uma expressão feminina, né? As nossas Bíblias tentam utilizar então o termo verbo para ficar no masculino, o verbo, esse substantivo, né? E também a palavra, o logos, é um substantivo. Por isso que, por exemplo, a NVI traduz como palavra. No princípio era aquele que é a palavra, o logos de Deus, né? Ele estava com Deus e era Deus. Esse texto é muito claro no sentido de que mostra que Jesus Cristo é a própria encarnação da Bíblia. Veja como ao ápice, o apogeu da revelação de Deus. A revelação progressiva, ela culmina, né, termina, ela se encerra na expressão da divindade e da presença física, pessoal, humana também, de Jesus Cristo entre nós. Então, Jesus, o totalmente homem e o totalmente Deus, vai ser apresentado já no início do Evangelho de João, no capítulo 1, de uma forma muito eloquente, muito veemente, a maneira como João já inicia o Evangelho anunciando a divindade de Jesus. O verso 2 diz assim: Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. É interessante essa expressão porque os gregos tinham uma grande preocupação sobre a origem do universo, a origem da criação. E o fato do Evangelho de João, nesse capítulo 1, né, no seu início, colocar que Jesus estava nesse princípio e que ele, portanto, é a expressão do início de todas as coisas, mostra com clareza que nós temos uma expressão da divindade de Jesus Cristo. E o texto continua, né? Nós poderíamos lê-lo todo ele. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, né? Ele continua falando sobre João, e depois vai expressar novamente a divindade de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, verso 18.
Mas o Deus unigênito, então está falando de Jesus, unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo, né? Falando de João Batista. Perguntaram então, você é Elias, você é o profeta? Respondeu não. Finalmente perguntaram, quem é você? Verso 22. E verso 23, João respondeu com a palavra do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor, né? Então a palavra Senhor aqui, a palavra Adonai, que os judeus já não pronunciavam mais o nome Yahvé, é utilizado, né? Então o Evangelho de João já está anunciando a presença do Messias, do Salvador. E é todo o texto, a gente não vai ler todo ele, mas é toda uma declaração sobre essa expressão. Só lendo mais para frente, eu estou procurando aqui, deixa eu ver. Quando Jesus já é anunciado por João Batista, né? Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus, veja novamente a expressão Filho de Deus, eu estou lendo o verso 34, no dia seguinte João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando disse, veja, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram a Jesus. E mais adiante ainda, verso 41, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo. Então veja que interessante que já desde o início Jesus é anunciado sobre a expressão de que a sua divindade estava se manifestando a todos eles. Outro texto também interessante, 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo declara no verso 16, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Veja aqui que nós temos nesse versículo, uma expressão doutrinária de Paulo, anunciando a presença de Cristo em corpo, né, na manifestação da sua glória pessoal. Nós também temos outras expressões de Paulo. Eu vou pegar aqui, vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, né? Eu já acabei de falar que na visão judaica, o único que poderia perdoar os pecados seria Deus, né? Lembra daquela passagem também, quando Jesus está comendo lá com os fariseus, e entra um homem ele é colocado, um homem numa maca, e Jesus pergunta, o que é mais fácil dizer, né? Pega a tua maca e sai andando, ou seus pecados estão perdoados? Né? Então eles ficam naquela discussão, mas por que você está dizendo os pecados são perdoados? Só Deus pode perdoar os pecados. Inclusive, nós também cremos que só Deus poderia fazer um homem que não pode mais andar, pegar sua cama e andar. E Jesus, então, diz àquele homem, pega a sua cama e vai para sua casa, né? Então, Jesus estava diante dos fariseus, apresentando a sua divindade. Nós não entramos nessa linha de raciocínio também, através dos milagres de Jesus, que também são manifestações portentosas
da sua divindade, né? Na maneira como Cristo curava, na maneira como Cristo expulsava os demônios, na maneira como Cristo falava com Deus, né? A sua intimidade manifestava claramente também a sua divindade. Para nós detalharmos cada uma dessas questões, como eu falei, nós temos que ter um curso específico sobre isso, mas eu quero dar essa pincelada geral de textos que são muito claros nessa expressão. E voltando aqui para Colossenses capítulo 1, o verso 15 é um apogeu dessa realidade. Verso 15, então, né? Nós falamos que no verso 14 ele é anunciado como a redenção, que dá o perdão dos pecados. No verso 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 17: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Bom, se nesse pequeno versículo 17 nós não entendemos a clareza de que Jesus é anunciado como Deus, como Paulo está colocando, é realmente difícil declarar com tanta clareza, né, e de um modo tão acentuado e uma expressão tão elevada e profunda de que Jesus realmente é Deus. Veja como é maravilhoso esses textos, então, que nós temos essa expressão de Jesus como o Salvador, como o Senhor, e principalmente tudo isso ele o faz porque ele é Deus. Novamente em Colossenses, eu quero ir agora para o capítulo 2, Colossenses 2, capítulo 9, versículo 9, desculpa, 2, 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não tem expressão mais clara, mais aberta que Paulo está dizendo, né? Em outras palavras, Paulo podia dizer assim, porque Jesus é Deus, né? Pois em Cristo habita corporalmente, né? Então, Jesus como ser humano aqui na terra também, ele tem toda a plenitude da divindade. Então, uma expressão clara em Colossenses 2:9 de que Jesus é Deus e, portanto, nós temos aí uma revelação plena e contundente da divindade de Jesus. O escritor aos Hebreus também se refere ao Filho como a expressão exata do ser de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, verso 3. E nós vamos ter outras formas, né, de expressão de Jesus como o Senhor, como Salvador, como aquele, deixa eu pegar aqui, outro texto que eu quero apresentar para vocês, deixa eu procurar aqui. Outras provas, né, que nós temos que Jesus Cristo é Deus, são as obras que são atribuídas a Ele, né? Jesus é Deus porque Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, como a gente viu em Colossenses 1, 16, 17, João capítulo 1, verso 3, porque Jesus pode salvar ou condenar, Mateus 11, 26 e 27, João 5, versículo 21. Jesus é Deus porque Ele é aquele que ouve e responde às orações, e somente o nome de Deus poderia responder essas orações na visão dos judeus. João 14, versículo 13, segunda epístola aos Coríntios 12, verso 8 e 9. Novamente, deixa eu ver aqui. Jesus é Deus e tem poder de perdoar os pecados. Mateus 9, 6, Marcos 2, 10, Lucas 5, 24. Jesus é Deus porque devemos crer nele como cremos no Pai. João 14, 1.
né? Capítulo 14, verso 1. Jesus é Deus, por isso ele é digno de receber toda adoração, assim como o Pai. João 5:23, Filipenses 2:10, Hebreus 1:6, Apocalipse 5:13. Durante seu ministério terreno, frequentemente ele foi adorado, né? Mateus 8:2, 9:18, 14, versículo 33, capítulo 15, versículo 25, capítulo 28, verso 9, 17 e outros, né? A gente poderia citar outras expressões nesse sentido, né? Então, nós temos essa expressão de que Jesus era o Verbo de Deus, João 1:8, o Deus unigênito, João capítulo 1, verso 18, Senhor meu e Deus meu, João 20:28, Deus bendito para sempre, Romanos 9:5, nosso Deus, 2 Pedro 1:1, grande Deus, Tito 2:13, verdadeiro Deus, 1 João 5:20, Deus forte, voltando agora para o Antigo Testamento, Isaías 9:6. E a Bíblia apresenta, evidentemente, atributos que são exclusivos a Deus, também apresentados em Jesus Cristo. Por exemplo, Deus é onipotente, né? A onipotência de Deus também é apresentada em Jesus Cristo, conforme Filipenses 3, verso 21, João capítulo 5, de 19 a 21. Outro atributo que é apresentado é a sua onisciência em Jesus Cristo, né? João capítulo 2, verso 25, João 16, verso 30, Apocalipse 2, verso 23. Também outro atributo, a onipresença de Jesus, Mateus 28, 20, Mateus 18, 20. Outro atributo que é apresentado a Jesus Cristo é a sua eternidade. Isaías 9:6, 2 Timóteo 1:9. Outro atributo é a sua soberania. Mateus 11:27, João 17, versículos 1 e 2. Efésios capítulo 1, de 20 a 21. Filipenses, capítulo 2, de 9 a 11. A sua imortalidade como atributo se apresenta em João 2, o Evangelho de João, capítulo 2, verso de 19 a 22. João 10, do verso 17 a 18. Jesus é o autor da vida, Atos 3:15. Criador de todas as coisas, nós já vimos vários textos, né? João 1:3, Colossenses capítulo 1, 16 a 17. Ele é o mantenedor do universo, Hebreus capítulo 1, verso 2 e 3. E aí vai, nós temos uma sequência de expressões que vão sempre direcionar para a pessoa de Jesus Cristo e a sua divindade. Eu quis, irmãos, ressaltar de um modo bastante claro tudo isso, né? Porque é muito interessante, porque às vezes você pergunta para um crente, me mostra que Jesus é Deus, e você percebe uma deficiência, às vezes uma grande dificuldade de mostrar que Jesus é Deus na Bíblia. Então eu gostaria que você ouvisse essa lição e talvez com mais tranquilidade fosse parando texto por texto, analisando, lendo, refletindo e possivelmente guardando na sua memória pelo menos a referência para que quando for necessário você possa acessar e ter a clareza e a grandeza de apresentar a divindade de Jesus Cristo para apresentar o Evangelho. As boas novas de salvação só se faz na plenitude de que se nós não apresentarmos Jesus como Deus,
ela não se realiza. Então a salvação, o Evangelho, as boas novas, é uma ministração, uma demonstração, uma expressão de que Jesus Cristo é Deus. Que o Senhor te abençoe, que estas aulas que nós tivemos sobre a doutrina da revelação possa abençoar, possa edificar a sua vida e de um modo muito especial o apogeu dessa revelação, que é a palavra encarnada, Jesus Cristo nosso Senhor, o nosso Deus, Deus presente no seu próprio nome, Emanuel, Deus conosco.